Qual foi a matéria mais importante da Vaza Jato até agora? Quem vai responder essa pergunta é o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, que esteve aqui na Catraca Livre para conversar com Gilberto Dimenstein sobre os impactos dos vazamentos das conversas dos procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba com Sérgio Moro, ex-juiz da Força Tarefa e atual ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Se liga. O primeiro começa com o professor de grandes proporções. Qual que é, de todos os vazamentos, qual que você acha que foi o mais forte? De todos os vazamentos que saiu até agora, qual foi o mais forte? Foi o último? No último foi incrivelmente importante. É um pouco como o caso do Snowden. Eu lembro na quinta, sexta mês, às vezes publicamos artigos mais importantes, mas pessoas estavam um pouco cansadas já sabemos, o NSA está em outro lugar. E pessoas estão pensando assim, já sabemos, Moro e Dallagnol fizeram coisas erradas, mas na realidade eu falaria que talvez a coisa mais importante é quando o Sérgio Moro disse para Dallagnol para não processar e seguir as acusações contra o ex-presidente Cardoso, porque ele é um aliado político importante e não quer melindrar um aliado. Para mim, isso é quase um crime para proteger... Isso daí foi a coisa mais grave que você achou? Eu acho que, obviamente, a coisa mais grave é o fato que Sérgio Moro estava colaborando o tempo todo com os procuradores enquanto ele está fingindo ser neutro como um juiz. Mas uma revelação mais grave que não recebeu a atenção que acho que deveria recebido é isso. E tem muita coisa ainda para vir, não? Tem muita coisa ainda e é difícil... Mas você já leu tudo? Não. Oi? Você já leu tudo? Temos um programa que deixa a gente pesquisar o arquivo todo. Eu pesquisei o arquivo todo. Se você me pergunta se eu leio todos os documentos, não, porque tem muitos documentos, por exemplo, que são banais. Documentos que são sobre a vida pessoal, que não estou lendo, estou evitando. Você tirou essa coisa que mexe com vida sexual dos políticos? Sim, não estamos publicando nem lendo. Eu não quero invadir a privacidade de ninguém. Mas, até agora, eu acho que nós temos uma ideia muito completa sobre o material que tem interesse público. E tem muito mais para publicar. Vai envolver de alguma forma o esquema do Bolsonaro ou não chegou nesse ponto? Eu não posso discutir material que ainda não foi publicado, porque ainda não passou para o editorial. Mas a pergunta faz sentido ou não faz sentido? Na realidade, não faz muito sentido, porque o Sérgio Moro não foi bem ligado com a família Bolsonaro. O Bolsonaro está sempre aqui, lá fora de tudo. Eu acho que Sérgio Moro, Delta Dallagnol, foi muito mais ligado com o PSDB, por exemplo. Mas tem o vazamento das conversas da Dilma e do Lula, que ele vazou propositadamente. Você mostra isso, né? Não, isso é a última revelação. Que foi uma coisa que, para mim, foi uma coisa que mostra que ele estava... Ele que critica o vazamento, sim, né? Sim. E ele estava estimulando o vazamento. Isso é a coisa que está me dando quase louco, porque nos últimos 5 anos, a reportagem aqui no grande mídia é impulsionado por vazamentos ilegais para procuradores da Lava Jato e Ministério Público. Eles sempre vazaram documento para a imprensa? Sempre foi isso? Sempre vazando o tempo todo para antagonista, para o Jornal Nacional, para fazer exatamente o que eles querem fazer, incluindo manipulando suspeitos. Olha, 2 semanas atrás, quando eles queriam me investigar minhas atividades financeiras, e o STF impediu isso, falando que isso é uma violação da minha liberdade de imprensa. Depois eles disseram, vamos investigar as atividades financeiras do marido do Glenn, David. Tudo bem. Isso e depois eles vazou isso para a época, vazando isso ilegalmente. Então, o tempo todo eles estão usando essa tática suja de vazamentos e ninguém na mídia, não quero falar ninguém, mas quase ninguém está falando que isso tem um problema com isso. Eles estão usando vazamentos o tempo todo. De repente, quando eles são alvo de vazamentos, eles têm problemas com vazamentos.